Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Marcos, capítulo 1, versículos 29 a 39. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão e André com Tiago e João. A sogra de Simão estava de cama com febre. Eles logo contaram a Jesus sobre ela. Então Jesus se aproximou dela, tomou-a pela mão e a fez levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Ao cair da tarde, quando o sol se pôs, levavam a Jesus todos os que estavam doentes e os endemoniados. A cidade inteira estava reunida na frente da porta. Ele curou muitos doentes de várias doenças e expulsou muitos demônios. Mas Jesus não permitia que os demônios falassem, porque ele sabia quem ele era. E tendo-se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi ao lugar deserto, e aí rezava. Simão e seus companheiros o procuravam ansiosos, e quando o encontraram, disseram-lhe: "Todos te procuram." Jesus lhes disse: "Vamos a outros lugares, às aldeias da vizinhança, para que eu pregue também lá, porque foi para isso que eu saí." E foi pregando na sinagoga deles por toda a Galileia e expulsando os demônios. Esta é a palavra do Evangelho de Marcos. Iniciando hoje nosso encontro com o Evangelho de Jesus, quero saudar e cumprimentar a todos vocês, amigos ouvintes. A gente sempre fica impressionado pelo jeito de Jesus de Nazaré. Sempre no meio dos pobres, do povo desvalido, dos doentes, dos oprimidos, e ao mesmo tempo vocês percebem isso em várias passagens do Evangelho, a necessidade que Jesus tem para se retirar sozinho com o Pai. Marcos diz aqui no seu Evangelho que Jesus se levantou de madrugada, quando ainda estava escuro, e saiu para um lugar deserto para rezar. Vocês vejam como este exemplo de Jesus deve marcar profundamente também a nossa vida. Sentia a necessidade de rezar. Não aquela reza barulhenta, repetitiva, mas aqueles momentos de silêncio, de encontro com o Pai, abrindo o seu coração ao Pai e manifestando toda aquela dor, angústia e sofrimento que ele sentia ao ver tantas pessoas sofrendo. De fato, onde está Jesus, cresce a vida. Isto é o que descobre com alegria quem percorre as páginas afetuosas do evangelista Marcos e se encontra com esse Jesus que cura os enfermos, acolhe os desvalidos, sana os alienados e perdoa os pecadores. Onde está Jesus, há amor à vida, interesse pelos que sofrem,
paixão pela libertação de todo o mal. Nunca deveríamos esquecer que a imagem principal que nos oferece os relatos evangélicos é a de um Jesus curador, um homem que difunde vida e restaura o que está doente. Por isso encontramos sempre à sua volta a miséria da humanidade. Possessos, enfermos, paralíticos, leprosos, cegos, surdos. Homens e mulheres aos quais falta vida. Os que estão às escuras, como diria Bertolt Brecht. As curas de Jesus não solucionaram praticamente nada na história dolorosa da humanidade. A sua presença salvadora não resolveu os problemas. Há que continuar a lutar contra o mal. Mas descobriram-nos algo decisivo e esperançoso. Deus é amigo da vida e ama apaixonadamente a felicidade, a saúde, a alegria e a plenitude dos seus filhos e filhas. Inquieta ver com que facilidade nos acostumamos à morte da natureza, destruída pela poluição, ou pela ganância das pessoas, a morte nas estradas, a morte pela violência, a morte dos que não chegam a nascer, a morte das almas. É insuportável observar com que indiferença ouvimos números aterradores que nos fala da morte de milhões de famintos no mundo, com que passividade contemplamos a violência silenciosa, mas eficaz e constante de estruturas injustas que afundam os frágeis na marginalização. Sem contar os milhares de pessoas mortas nesta pandemia. As dores e sofrimentos alheios nos preocupam pouco. Cada um parece interessar-se só pelos seus problemas, o seu bem-estar ou a sua segurança pessoal. A apatia vai se apoderando de muitos. Corremos o risco de fazermos cada vez mais incapazes de amar a vida e de vibrar com o que não podes viver feliz. Nós não podemos esquecer que o amor cristão é sempre interesse pela vida, busca apaixonada de felicidade para o irmão. O amor cristão é a atitude que nasce naquele que descobriu que Deus ama tão apaixonadamente a nossa vida que foi capaz de sofrer a nossa morte para nos abrir as portas de uma vida eterna, partilhando para sempre o seu amor. E esta é a nossa reflexão de hoje, do Evangelho de Marcos.